Dando seguimento aqui ao nosso bate-papo sobre o processo de independência do Brasil, vamos dirigir uma questão para o coronel Raul Sturaro. Como o episódio do FICO foi recebido pelo general Avilés, comandante da divisão auxiliadora portuguesa, aquartelado no Rio de Janeiro, e, muito importante, como os militares brasileiros reagiram a esse episódio? Pois é, Verônica, olha, naquele tempo as comunicações eram difíceis e o que nós tínhamos eram tropas que eram tropas portuguesas, o Brasil era Reino Unido, mas existiam muitos brasileiros junto com os portugueses. E nós tínhamos essas tropas, que eram de brasileiros e portugueses, não só no Rio de Janeiro, mas nas principais províncias da época, Bahia, Grão-Pará, Maranhão, Cisplatina, etc. No caso específico do Rio de Janeiro, o general Rocha Paiva se referiu à Revolução de 20 e ao retorno do Dom João VI. Ele, quando retornou Dom João VI, ele já retornou com a força e com a pressão das tropas portuguesas que vieram de Portugal para cá. Eu começava falando da dificuldade da comunicação. Veja só, a Revolução citada de Constitucionalista do Porto de 1820, ela aconteceu em agosto de 1820, nós ficamos sabendo disso aqui em novembro e dezembro. O Dom João VI demorou para tomar a decisão e finalmente, quando ele tomou, ele retornou para Portugal em 21 e retornou com grande parte das tropas, mas sim, as tropas portuguesas ficaram aqui para garantir o Dom Pedro. Veja só, mais ou menos em agosto, setembro de 21, o Dom Pedro recebeu a ordem das cortes portuguesas, eram dois famigerados decretos, o 124 e o 125, determinando que ele retornasse. Mas vejam só, esses decretos são de agosto de 21, mas chegaram por aqui também em novembro e dezembro, com a pressão das tropas para que ele retornasse. Ele tentou ainda alguma forma de se delongar, etc., mas houve toda essa comoção popular, houve uma mobilização especialmente das províncias, mas especialmente de São Paulo, com José Bonifácio. Na época, José Bonifácio não estava no Rio de Janeiro, ele era vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. Minas Gerais também apoiou fortemente e, em especial, no Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado da Câmara, juntamente com Gonçalves Ledo e outros, conseguiram reunir mais de 9.000 assinaturas para entregar para o Dom Pedro, para fazer com que ele viesse. Mas e as tropas? As tropas se revoltaram. Em especial as tropas portuguesas, mais ou menos 2.000 homens, ocuparam o Morro do Castelo. Para quem é carioca, o Morro do Castelo hoje não existe mais, ele foi transformado no aterro do Flamengo. Mas naquele tempo, onde fica o castelo hoje, o terminal de ônibus, ele dominava toda a cidade. E eles só não resistiram porque os brasileiros se mobilizaram, pessoas de todos os tipos, não só militares, mas de todas as classes, de todos os tipos, foram ao Campo de Santana, atenderam ao chamamento dos militares brasileiros que estavam ali e reuniram, alguns historiadores falam em 5.000, outros falam em 10.000 homens para se contrapor aos 2.000 do general Avilés. Houve um momento de impasse, mas o Dom Pedro foi firme nesse momento. O general Avilés se retirou para Niterói, mas não se deu por vencido e ficou aguardando que viessem reforços de Portugal. Dom Pedro então exigiu que general Avilés, isso manobrando tropas e navios, exigiu que o general Avilés retornasse, o que ele fez em fevereiro. Em março, o reforço português chegou, mas ele não permitiu. Dom Pedro, também manobrando forças já brasileiras, impediu que eles desembarcassem, mas grande parte dessas forças, não todas, foram para a Bahia, onde nós tivemos as lutas mais encarniçadas da Guerra da Independência. Mas o que eu queria caracterizar, e o general Rocha Paiva foi bem enfático nisso daí também, é que alguns historiadores afirmam, e eu concordo com eles,
que o dia do fico foi a independência de fato do Brasil. Tanto é verdade que foi a independência de fato que, vejam, em maio ele decretou que não mais obedeceria às ordens se não tivesse o beneplácito. Em julho, foi julho, ele convocou a Assembleia Constituinte, vejam só, antes do 7 de setembro, bem antes da Assembleia Constituinte Brasileira. Em agosto, ele mandou embaixadores, em agosto, ele mandou embaixadores a serem credenciados do Brasil no exterior. Então vejam, tanto na parte militar, que ele, pelo menos na capital, estava dominando totalmente, quanto na parte diplomática, ele já estava vivendo um processo de independência muito antes do 7 de setembro. É aqui que eu deixo a minha contribuição. Determinante, né? O papel, a firmeza de Dom Pedro, né? Exato. E o apoio fundamental das tropas brasileiras, dos brasileiros que se reorganizaram sem os portugueses, no caso. Mas muitos portugueses ficaram como brasileiros também. Também é importante considerar isso. Não foi necessariamente a origem, a terra de nascimento, mas foi muito mais os sentimentos nativistas brasileiros que fizeram com que as nossas tropas rapidamente se impusessem aos portugueses. Tanto que é interessante retomar e refletir sobre o sentimento que vigorava. Exatamente. General Santa Rosa, vamos voltar então a refletir sobre essas questões. Vários historiadores reconhecem que o papel da maçonaria teve uma relevância muito grande para o dia do fico e para todo o processo de independência. Então a gente lhe pergunta, e queremos refletir e esclarecer coisas do tipo: os maçons eram republicanos ou eram monarquistas? Né? Essa é uma questão que é interessante deixar bem claro, né? Pela relevância do papel deles. Qual o papel do iluminismo junto às lojas maçônicas? E mais uma terceira pergunta a gente levantar: quais foram os principais maçons que participaram do dia do fico? Bem, embora todos os maçons fossem nacionalistas e professassem a agenda iluminista, havia os conservadores, que eram pragmáticos, liderados por José Bonifácio, e que reconheciam que a nossa sociedade brasileira ainda não estava preparada para o regime republicano. E havia os liberais, liderados por Gonçalves Ledo, que terminaram reconhecendo essa realidade dos conservadores e transigindo com a posição de José Bonifácio. E no final houve um consenso em torno da conservação da coroa no Brasil, coroa de Bragança. Os ideais iluministas, representados pelas bandeiras da liberdade, igualdade, fraternidade, foram nutridos desde o início pela maçonaria. Os mentores do iluminismo, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, eram iniciados na maçonaria. A Revolução Francesa em si foi gestada nas lojas maçônicas da burguesia e, paradoxalmente, também nas lojas da nobreza. O Marquês de Lafayette era maçom. Bom, o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822, foi tramado pelo Grande Oriente do Brasil, cujo grão-mestre era José Bonifácio. O movimento foi deflagrado pelo discurso do mestre maçom Cipriano José Barata, depois publicado na íntegra pela imprensa, onde denunciava a tirania das cortes portuguesas contra o povo brasileiro. Diversos panfletos foram distribuídos no Rio de Janeiro, nas ruas ou pregados nos postes e muros, pedindo a permanência do regente. E depois foi organizado aquele abaixo-assinado. Posteriormente, o próprio príncipe Dom Pedro I foi iniciado com o pseudônimo de Guatimozin, no dia 2 de agosto de 1822, na loja maçônica
comércio e artes. Em outubro ele foi eleito grão-mestre. Muito obrigada, general. Interessantíssima essa questão do ideal iluminista. E o senhor, general Rocha Paiva, coronel Raul, gostaria de fazer alguma complementação? Sim, se possível eu gostaria de complementar. Existe uma discussão antiga sobre os grupos, ou essa contraposição que existia entre o grupo de Ledo, Gonçalves Ledo, do qual fazia parte José Clemente Pereira, João Mário Cunha Barbosa e outros, e o grupo de Bonifácio. Se um era republicano e o outro era monarquista, no meu entender, ambos eram monarquistas. A grande diferença era que o Bonifácio defendia uma monarquia mais forte, uma monarquia que inicialmente até ele acreditava podia ser ligada a Portugal, mas depois ele também reconheceu que a conjuntura em Portugal tornava isso impossível, mas ele defendia uma monarquia forte no Brasil para manter a América Portuguesa unida. E os outros, que faziam parte de um partido, inclusive, que era chamado de liberal radical, mas não era tão radical assim, eles defendiam uma monarquia constitucional, uma monarquia onde a Constituição estivesse, inclusive, acima do rei, como era a monarquia inglesa. Então, a grande diferença entre eles era essa daí, era isso que eu gostaria de complementar. E o Grande Oriente do Brasil, na verdade, no FICO, ele ainda era Loja Comércio e Artes, que era uma loja muito forte no Rio de Janeiro. O Grande Oriente do Brasil foi criado com a finalidade de promover a independência do Brasil em 17 de junho de 1822, nesse mesmo ano. E desde lá, a maçonaria mantém essa relevância, essa participação na história do país? Em vários outros pontos, mas nunca houve uma participação nos demais episódios da nossa história tão forte, institucional da maçonaria, quanto foi a independência, sem dúvida nenhuma. Verônica, você permitiu só rapidinho aqui, tem uma pesquisa que eu fiz e que a gente está falando muito em iluminismo e às vezes, para refrescar a memória de muitos de nós, o que era o iluminismo, que eu tenho aqui Perfeito. É um movimento filosófico e intelectual do século XVII e XVIII, principalmente na Europa. E na Europa, principalmente na França. Os iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão para validar o conhecimento. Daí eles serem contra o absolutismo monárquico. O iluminismo valoriza o saber científico que é adquirido por meio da racionalidade. É a ruptura do saber eclesiástico, isto é, do domínio da Igreja Católica que exercia sobre o conhecimento. Muito bem colocado.